Olá, alunos do sétimo ano, estamos iniciando mais uma videoaula de Educação Física e nessa videoaula nós vamos trabalhar aí a ginástica rítmica. Vamos fazer uma revisãozinha rápida, porque na aula passada, na aula do dia 16/6, foi trabalhado aí, então ampliando o universo ginástico. Ginástica rítmica, que é a GR, a sigla GR. É a história da ginástica. Aí eu falei um pouquinho dos objetivos, né? Qual que é o objetivo aí do conteúdo. Procurem dar uma olhada aí que as perguntas da avaliação 2 vão sair aqui da parte da ginástica, tá? Então foi trabalhado na aula passada até a página 20, onde nós trabalhamos o código de pontuação de competições, tá? Então tem aqui, foi parado na página 20 e nós vamos trabalhar na página 21, 22 e a 23, que vai ter a 23 e 24, que vai ter algumas questões para vocês responderem, tá? Nessa aula não precisa então vocês postarem trabalho, tá? No positivo on, porque os trabalhos que vocês já entregaram, já foi postado no positivo on lá, eu já consigo ter a nota de vocês, a nota livre lá, tá? A avaliação 1, nota livre, e a avaliação 2. O senhor vai passar a avaliação para vocês ainda. Então, na página 23 da apostila, vocês vão pegar lá, organize as ideias. Então, a primeira parte lá, vocês vão responder, tem duas questões com alternativas. Todas descritivas, tá bom? Depois o professor fala um pouquinho dessa. Aí na próxima aula, nós podemos fazer, eu faço uma aula aí de revisão, se não for a avaliação já, tá? Daí eu faço uma aula de revisão e nós respondemos essas questões aqui, tá? Mas tentem fazer em casa, tá? Dá uma pesquisada lá e tentem responder. Daí quando eu fazer a aula de correção, daí vocês vão conseguir ver se está certa de vocês. Lembra que eu falei para vocês que no livro do professor todas essas questões vêm respondidas, tá? Então vamos voltar aqui, nós vamos trabalhar os equipamentos, os aparelhos da ginástica rítmica hoje. Então tem a parte na página 20 lá, tem o Você em Ação. Então a ginástica rítmica tem uma série de regras e técnicas, que nem sempre são de fácil execução. Apesar disso, o objetivo das aulas de educação física não é treinar a ginasta, mas possibilitar que todos vivenciem os movimentos básicos da GR, conhecendo melhor a modalidade e ampliando as possibilidades de apreciação desse esporte. Assim, ao final das aulas, converse com a turma sobre as possibilidades de inserir a GR no evento comunitário se ela estivesse presente. De que forma as atividades idealizadas vão permitir a participação de todos. Não se esqueça do que o tema do evento trata da diversidade. Então essa seria uma aula focada na prática, que seria um evento comunitário aí com pais e alunos. Mas não vai acontecer isso por causa da situação que nós estamos vivendo, né? Mas assim, a parte legal que fala aqui, qual que é o objetivo da educação física. Não é treinar uma ginasta ou um ginasta. É você ampliar as possibilidades de apreciação do esporte, conhecimento do esporte. E claro que é trabalhado alguns dos movimentos básicos aí da ginástica rítmica, é trabalhado. Você pode confeccionar os materiais, por exemplo, o arco tem, bola tem, corda tem, você pode confeccionar os outros materiais para você conhecer ela praticando. Então o grande objetivo da educação física é esse, conhecer o esporte e praticá-lo de forma adaptada. Então sempre quando a gente falar de educação física escolar, a gente vai falar de adaptações. Nem sempre nós vamos ter à disposição os materiais necessários para trabalhar alguns esportes, tá? Então, os aparelhos da ginástica rítmica. Então, a corda. A corda pode ser confeccionada de sisal, material rústico da palha,
ou de material sintético. Esse aparelho deve ter aproximadamente 12 milímetros de espessura e o seu comprimento deve variar de acordo com o tamanho da ginasta. Uma boa dica para achar o tamanho ideal da corda é pisar com os 2 pés no meio da corda e puxar as extremidades até a altura do ombro. Entre os movimentos da corda estão as rotações, lançamentos e recuperações. Seu manuseio inclui os balanceios, círculos e figuras em 8. Então esses são os movimentos da corda, tá? O arco. O arco utilizado nos exercícios pode ser feito de conduíte, madeira ou metal. Ele deve ter entre 80 cm e 90 cm de diâmetro e no mínimo 300 gramas. O grupo de movimentos realizados com o arco inclui rolamentos sobre o corpo ou no chão, rotações em torno da mão ou outras partes do corpo, lançamentos e recuperações. Ao manusear o aparelho, a atleta pode realizar balanceios, círculos, figuras em 8, além de passar por dentro dele. Então aqui, conexões. Desde sua criação, a ginástica rítmica foi pensada para mulheres. Sua prática está relacionada à ideia de que elas são atribuídas características como leveza, delicadeza e graciosidade. Do mesmo modo, práticas corporais como luta e futebol ainda são associadas às características consideradas masculinas, como a força física. Até mesmo na ginástica artística, executada por homens e mulheres, há diferença entre os aparelhos masculinos e femininos. Na prova de solo, aparelho executado por homens e mulheres, somente a prova feminina tem acompanhamento musical, o que demonstra que ainda se considera inadequado associar a dança a provas masculinas. Embora a Federação Internacional de Ginástica não reconheça a ginástica rítmica masculina, alegando que não há um número suficiente de países praticantes. A modalidade já é praticada em países como Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá. Então aí eles estão falando que devido aos movimentos de leveza, delicadeza, graciosidade, a maioria dos homens não querem praticar a ginástica rítmica. Mas já tem alguns países aí praticando. Gira em torno de que os movimentos parecem que foram feitos para mulheres, mas isso aí é uma coisa a ser discutida, né? Por exemplo, o solo lá da ginástica artística, que eles estão falando que o homem não tem acompanhamento musical e para a mulher tem. Então fica bem difícil porque sempre há um preconceito aí em relação a alguns movimentos da ginástica. Se você for assistir, você vai ver a diferença. Mas não tem nada que comprove aí que homem não pode fazer esses movimentos. Aí não vai mudar nada, né? Próximo aparelho é a bola. Então a bola é fácil você conseguir realizar aí nas escolas, porque todas as escolas têm bola, têm acesso a bolas, tá? A bola utilizada na ginástica rítmica deve ser feita de borracha ou de plástico, ter entre 2 cm e 20 cm de diâmetro e no mínimo 400 gramas. O grupo técnico desse aparelho inclui lançamentos, recuperações, balanceios e rolamentos sobre o corpo ou no chão. Ao manusear a bola é possível quicá-la e realizar balanceios, figura em 8 ou cambalhotas. Então tem alguns movimentos ali que você vai fazer um rolamento, joga a bola para cima, faz o rolamento e encaixa. Então essas adaptações, esses movimentos mais simples e naturais, a gente consegue realizar nas aulas de educação física. Aí tem as massas. Então trata-se de um aparelho composto de 2 peças iguais, confeccionadas em madeira, borracha ou outro material resistente. A massa é dividida em 3 partes: cabeça, bolinha menor utilizada como uma pegada, pescoço, parte prolongada e cilíndrica, e corpo, parte mais arredondada e de maior espessura.
As massas devem medir entre 40 centímetros e 50 centímetros e ter no mínimo 150 gramas cada uma. O grupo técnico das massas inclui movimentos com as mãos, como molinetes, pequenos círculos, lançamentos, recuperações, figuras em 8 e assimétricos. Esses lançamentos e recuperações aquele movimento de jogar as massas para cima, fazer algum movimento no chão e pegar elas sem deixá-las cair no chão. É bem técnico o movimento. Eu já assisti algumas apresentações assim, em vídeo que o pessoal erra. Imagine quando a equipe, 4 acertam e uma erra, atrapalha todo o desempenho. Daí tem uma figura no meio aqui que é o Saiba Mais, tá? Tem um retângulo aqui em verde na apostila de vocês. Por se tratar de um esporte que preza pela leveza dos movimentos, exigindo equilíbrio, flexibilidade e agilidade, que é as capacidades físicas, o padrão exigido para as atletas acaba tornando-as mais leves e mais magras que outras meninas da mesma idade. Estudos demonstram que essas atletas consomem uma média menor de calorias do que a recomendada para atletas com o mesmo grau de exigência. Assim, elas têm menos gordura corporal, o que pode afetar a produção hormonal. A baixa ingestão de calorias também pode aumentar os riscos de fraturas e até contribuir para o aparecimento da osteoporose. Outros aspectos influenciados pelo treinamento exaustivo é o precoce e o crescimento. Segundo pesquisas, a maioria das atletas da ginástica são mais baixas do que a média da população da mesma cidade. Então, assim, elas têm que ter um tipo corporal para poder realizar esses movimentos. Se vocês assistirem vídeos de apresentações da ginástica rítmica, vocês vão ver que elas são bem magras. Até demasiadamente magras, né? Elas têm uma alimentação diferente por causa dos treinos, por causa da leveza, por causa do equilíbrio, e acaba afetando aí o desenvolvimento, o crescimento, a alimentação delas com menos caloria aí, vai atrapalhar um pouquinho também. Então elas o mundo da ginástica e até mesmo da ginástica artística é bem sofrido, exige muito de cada ginasta. Vamos passar então para o próximo aparelho aqui, que é a fita. O próximo e o último. Então a fita é um aparelho composto de uma parte rígida denominada estilete, feita de madeira, plástico, bambu, fibra de vidro ou outro material resistente, de aproximadamente 50 a 60 centímetros. É uma parte flexível medindo entre 5 e 6 metros de comprimento, feita de cetim, seda ou outro tecido. Sua largura é de 4 a 6 centímetros. O aparelho todo deve ter no mínimo 35 gramas. O grupo técnico da fita inclui serpentinas, espirais, lançamentos, recuperações, balanceios, círculos e figuras em 8. Então esse grupo técnico é uma exigência, tá? Dos movimentos aí da ginástica rítmica. Quando você entra para trabalhar a fita, você já tem certos movimentos que você tem que executar e que são pré-estabelecidos, tá? Você pode fazer alguns movimentos novos, mas você tem que realizar todos aquelas etapas que tem os pré-requisitos lá da ginástica. Osteoporose, doença que faz com que ocorra diminuição da massa óssea, levando à fragilidade do osso, o que aumenta o risco de fraturas. Atinge especialmente as mulheres após a menopausa. Então é só para explicar ali o que é a osteoporose. Na página 23 aí da apostila de vocês, vocês vão ver lá, organize as ideias, bem embaixo ali. Antes tem as atividades que eram para ser feitas na prática, que é o Festival de Ginástica Rítmica. A gente ia juntar todos os aparelhos e fazer uma apresentação
um curto espaço ali, um curto tempo, para todos participarem, tá? Seria o Festival de Ginástica Rítmica. Geralmente quando a gente trabalha um conteúdo, um esporte, no final a gente faz o festival. Então vocês vão ter ali a GA, que é a ginástica artística, GR e daí o GPT, tá? Daí vocês têm que preencher aqui. Aí embaixo tem do lado tem modalidades, daí tem aparelhos, tá? E na página 24 tem as questões para vocês preencherem lá. Então releia o capítulo 4 e preencha o quadro com as informações sobre a ginástica rítmica. Então dessas perguntas aqui vai sair algumas para avaliação 2, tá? Então é bom vocês responderem. Se não tiver avaliação na próxima aula, que não vai ter, porque essa semana ainda tem a segunda aula do 7º ano, então o professor faz a correção disso aqui na aula, tá? Se for aula ao vivo, nós fazemos uma correção mesmo assim. Lembrem, alongamento, aquecimento na aula ao vivo, daí a correção. Então a número 1 é esse, daí vocês vão colocar o grupo técnico lá, da bola, do arco, da corda, das massas e da fita. Aquilo que eu falei, grupo técnico lá, que é os movimentos. Número 2, sobre a GR, responda as questões. Aí vocês vão descrever lá as questões, vão fazer uma resposta descritiva. Tem a número 2, tem A, B, C, D, E, F, G. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no capítulo. Esse capítulo aqui, então, o sem ação, esse não vai ser preciso porque é uma pesquisa. E a página 2 lá é o Festival de Ginástica Rítmica, tá? Se der tempo, na próxima aula nós fazemos isso que falta aqui, tá? Então respondam as perguntas da página 23 no final lá e da 24, beleza? Para a próxima aula. Não precisa postar nada, então. Falou, galerinha.